Cordial boa noite a todos. Convido-os para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Juízes do Antigo Testamento, que nos remete a mais ou menos 1300 a 1100 a.C. Hoje já o terceiro estudo sobre os capítulos 4 e 5, Débora e Baraque. Essa é uma literatura interessante porque o capítulo 4 nos relata um fato histórico e o capítulo 5 ele repete, mas em forma de poesia, de louvor a Deus, esse fato histórico narrado. Então são duas narrativas, em prosa e em verso. Na literatura mundial isso acontece muito. Existe prosa, existe verso. Aqui no Brasil, cada região tem o seu tipo de contos, de modo de contar histórias, e tem os seus poemas, suas poesias, suas declamações. Particularmente aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, isso também acontece. Nós temos contos, causos de galpão, histórias, e nós temos declamações, nós temos poesias, temos canções características da região do Sul. E na Bíblia isso também não é diferente, sobretudo no Antigo Testamento. A linguagem dos hebreus, o hebraico, ele tem muito disso, ele tem muito de poesia. E então, nesse livro aqui, os capítulos 4 e 5, eles nos contam uma história e a repetem, por assim dizer, em poesia, fazendo alguns adendos, esquecendo ou deixando de lado alguns elementos, mas basicamente um grande louvor a Deus por causa da mesma história. Ainda para nos situarmos, a gente já teve 2 estudos, a situação histórica que aconteceu com Israel em Canaã, onde nem todas as tribos inimigas foram expulsas, como Deus ordenara através de Moisés. Depois do líder que sucedeu Moisés, Josué já estava morto. Agora se passaram mais de 200 anos, entre os acontecimentos que nós já estudamos e chegamos ao nosso estudo de hoje. E novamente se repete uma pequena sequência. Depois de um tempo de paz, começa uma época de apostasia do povo, quando tudo vai bem, tende a se afastar de Deus. E daí, depois de muito sofrimento, o povo se arrepende, clama a Deus e Deus providencia novamente uma libertação. E depois dessa libertação, do estudo de hoje, da história de hoje, nós vamos ter novamente uma quarentena, diz a Bíblia, 40 anos de paz. 40 pode ser também simbólico, referindo-se a uma geração. Então agora nós entramos no estudo propriamente dito. Do que se trata essa história de Débora e Baraque? Eu leio os 3 primeiros versículos de Juízes 4, que introduzem o assunto e nos dão o panorama histórico do que está por vir. Débora e Baraque. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus o Senhor. É um fato que, infelizmente, sempre se repete e com todos os povos, todas as gerações e todas as famílias acontece assim. Parece que sempre tem uma geração bem fiel a Deus e depois as próximas gerações tendem a se afastar de Deus. Então, depois da morte de Eude, foi um que nós já estudamos, um libertador, Israel pecou novamente contra Deus o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Raguim. Semana passada nós estudamos sobre Eude e Sangar, de Sangar bem pouco, mas mais sobre Eude, que libertou Israel de 4 nações, 4 povos que os oprimiam, vindo do leste, do outro lado do rio Jordão. Agora acontece uma opressão dos cananeus do oeste, à beira do mar Mediterrâneo. Cananeus que viviam, inclusive, próximos dos israelitas.
Aqui se trata de Israel mais ao norte, das tribos do norte. Então, esse Jabim e o seu comandante Sísera, o Jabim oprimiu Israel. Jabim tinha 900 carros de ferro. Então, carros de ferro geralmente puxados então por cavalos, carros de guerra. Israel, pelo que consta, ainda não tinha carros de guerra nesse tempo, só no tempo posterior, quando Israel tinha os reis, né? Então era infantaria contra cavalaria, contra carros de guerra, se eles fossem as vias de fato. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Quer dizer, a opressão se torna cada vez mais violenta, agora durante 20 anos. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Depois de 20 anos de opressão, olha o que a maldade e a cabeçudice humana, o que o pecado faz com as pessoas. Quando eles clamaram por ajuda, Deus despertou Débora. Débora é uma profetisa e juíza. Como juíza, ela julga os casos de Israel debaixo de uma palmeira no norte de Israel. Profetisa, nós temos na Bíblia várias profetisas. Temos a Ana, que fala uma coisa muito bonita. Temos a Miriam, que fez um cântico muito bonito. Nós temos no Novo Testamento o cântico de Maria, né? Mas ela, como profetisa, o que faz um profeta, uma profetisa? Anuncia a vontade de Deus para o povo. Dessa Débora nós temos o maior relato na Bíblia a respeito de uma profetisa e juíza ao mesmo tempo, como diz o versículo 4. Ela era casada, o marido tem um nome bem interessante, Lapidote, casada com Lapidote. Ela julgava, então, no norte, debaixo de uma palmeira, o povo trazia os seus casos. Deus fala através de Débora e fala o seguinte: o Débora convoca a Baraque, o comandante do povo dos israelitas, convoca ele e diz para ele que ele deve reunir 10.000 soldados para combater o rei Jabim dos cananeus. Esse Baraque, ele é comandante das forças de Israel, mas ele fica em dúvida, ele treme nas bases. Aí ele diz o seguinte: olha, eu posso até fazer, mas eu só vou para a batalha se tu fores comigo. Está dizendo, se Deus for comigo. Ele fica em dúvida, mas como aí a Débora lhe diz: ok, eu vou com você, eu vou para a batalha, mas a honra da vitória que Deus vai conceder não vai ser tua, vai ser de uma mulher. Dito e feito. Eles convocam o exército, muitas tribos se negaram a ceder soldados, outras tantas ofereceram soldados. Foi uma coisa rápida. As principais tribos foram as de Zebulon e de Naftali. Eles marcham 80 quilômetros ao sul, até o Monte Tabor. No Monte Tabor, perto já de Judá, eles deveriam reunir o exército em cima do monte. É um monte arredondado de 400 metros de altura. Ali eles se põem para a batalha. E Deus faz com que o Jabim envie seu exército, sob a liderança de Sísera, para esta região. Aos pés do monte tem uma planície do rio Quizon, para que a partir dessa planície e a partir dos Israel vindo do morro acontecesse a batalha. Mas o que aconteceu? Que tipo de batalha? A batalha realmente era do Senhor. Deus fez com que, quando o exército de Sísera se colocou ali às margens do rio, numa planície, Deus fez com que acontecesse uma chuvarada, uma inundação de toda aquela planície.
os carros de guerra, os 900 carros ficaram trancados, é animal correndo para cá e para lá, soldados encharcados, todos com os pés enfiados na lama, não sabem para onde correr. E nisso Israel ataca. E eles vencem essa batalha. Claro que é o dedo de Deus, é a batalha de Deus. E o Císera, quando ele viu que estava tudo perdido, já cansado, ele foge do campo de batalha. E ele foge para uma casa de um amigo deles, Éber, o Queneu, Éber. Esse Éber é casado com Jael. Jael é uma mulher israelita, mas o Éber ele também é queneu, ele é amigo dos cananeus, e ele tem um acordo de paz, inclusive, com os cananeus. Aí o Císera entra na casa, por favor, me esconde. Ela escondeu ele debaixo de um tapete. Ele diz, estou muito cansado, por favor, dá-me água. E ela, uma israelita, ela deu leite para ele, leite talvez quente, ou morno, o leite o acalmaria. E ele tomou o leite e adormeceu, e ela cobriu ele de novo. E olha o que essa mulher daí fez, Jael. Ela pegou uma estaca, provavelmente essas da barraca, né? E uma grande marreta, um grande martelo, enfiou essa estaca na testa, na cabeça desse comandante. Císera atravessou, ela enterrou no chão, né? E assim ela acabou com ele, acabando o comandante, praticamente acaba o exército. Tanto é que Israel continua a lutar contra Quizon até vencê-lo. E aí, isso está no versículo 21 do capítulo 4, né? Diz o seguinte, ela venceu, né? Císera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo com uma estaca da barraca, entrou de mansinho, ficou a estaca na cabeça dele na fronte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Assim se cumpriu aquela palavra da profetisa Débora, dizendo a seu comandante, ao Baraque, a honra da vitória não vai ser tua, vai ser de uma mulher. Vejam que duas grandes mulheres atuando de acordo com a vontade de Deus, a serviço de Deus em toda essa história aqui. Algumas observações, eu já disse antes que é o capítulo 5, então ele repete essa história em forma de poema, começa exortando todo mundo agora a dar glórias a quem de direito, a louvar a Deus. Um detalhe interessante, ela cita, o capítulo 5 cita a mãe do comandante Císera, diz que ela está na janela esperando a volta do seu filho, ele não volta. As amigas dizem, quem sabe eles estão repartindo os despojos, ou até mulheres, infelizmente isso era um costume na época, né? Horrível, mas ela espera e o seu filho não volta. Esse detalhe está só no capítulo 5. Umas observações aí. Sobre Jael. Ela é uma mulher fiel a Deus, casada com o queneu, Éber, mas ela é fiel ao seu povo, a Israel, a Deus. Isso nos lembra no Novo Testamento, Atos 5, 29, que acima de tudo está Deus. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. O Baraque, o comandante das forças de Israel, ele tem uma fé vacilante, pelo menos a princípio, assim nós concluímos aí, mas Deus o usa a si mesmo. Olha, isso é uma palavra muito interessante para nós. Nós muitas vezes vacilamos, mesmo como cristãos, em muitas coisas. A nossa fé muitas vezes é fraca. Mas Deus deixa de nos usar? Deus nos usa da mesma forma no seu reino. A Débora, essa profetisa, Deus usa a ela e a Jael, mulheres especiais no seu reino. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer a sua vontade acontecer, mas Ele nos conclama.
Ele quer nos usar, Ele nos dá a honra, o privilégio e a responsabilidade de servi-lo como crentes em Cristo, como testemunhas de Cristo, mesmo que isso nos cause muitos problemas. E nós anunciamos o amor de Deus também de diversas formas. Damos testemunho de Cristo, testemunho por nossas obras, nosso jeito de ser, de agir, nosso amor ao próximo, mas em nível de palavras também em prosa e verso. Particularmente na igreja, eu diria mais prosa são as pregações, as leituras da palavra de Deus, versos são os hinos, os poemas, poesias, né? Como conclusão, eu cito o versículo 31 do capítulo 5, o último versículo, que diz assim, assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. Os teus amigos, os que te amam, brilhem como a forte luz do sol nascente. Esse versículo também está em outros lugares na Bíblia. E daí logo eu me lembrei de uma canção que nós conhecemos no cancioneiro Louvai ao Senhor, que é usado em nossa igreja, o hino 131, tem o refrão: os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Que lindo, né? E conclui o texto dizendo: e houve paz no país durante 40 anos. E infelizmente depois tudo começa de novo. O ser humano parece que não tem jeito. Só através de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos dar perdão dos pecados, é que nós temos vitória sobre os nossos grandes inimigos, o diabo, o mundo caído em pecado e nossa própria carne pecaminosa. Deus nos dê sempre a vitória em Cristo Jesus. Convidamos para uma pequena oração. Senhor Deus, dá-nos a vitória diária sobre os nossos inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne. Concede que nós digamos sim ao teu chamado para te servir. Isto porque Jesus disse sim ao teu plano para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, até a próxima oportunidade.